Muito bom dia, sejam todos bem-vindos esta quarta-feira no programa Algo a Mais. E hoje vamos falar sobre um assunto que está em alta, né? A questão da revisão da vida toda pelo STF. E para isso estou aqui com o advogado Volney Perusso para tirar todas as dúvidas. Vamos conversar sobre toda essa questão da revisão. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Ao lado da Mix Lanches aqui em Nova Prata, um novo local onde você pode encontrar materiais para escritório, para presentes, enfim, muitas coisas para você. Então passa no Papel Picado. A URP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando desta super promoção do RP de 10 anos, que a cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui nos programas Algo a Mais fico muito feliz em vestir Regla. Então, pessoal, agora, né, um agradecimento especial a todos e boas-vindas para o Volney, que está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Volney. Obrigado pelo convite, né? Bom dia a todos os telespectadores, né? É um prazer, né? É um prazer sempre, né? Maravilha! Obrigado. Volney, pensando hoje nesse assunto que está super em alta, o pessoal fala muito, mas é bacana para a gente poder explicar para o pessoal de casa, para as donas de casa, né? Para quem está em família aí também podendo acompanhar, porque são coisas que refletem, sim, talvez no futuro próximo de várias pessoas que estão talvez nos assistindo. Como é que tu vê a questão desta revisão de toda a vida? Claro, com certeza, a quem tiver direito, né, Laura, pode impactar no orçamento, subindo, né, o valor do benefício aos aposentados, lembrando, né, que só os aposentados do INSS que possuem direito, né, é uma revisão. Vamos falar assim do começo, né? O que acontece? Quando vai fazer o pedido de aposentadoria, né? O beneficiário, após ter cumprido os requisitos para tanto, é feito um cálculo, né? Quando ele vai fazer o pedido, é feito um cálculo, e esse cálculo ele compreende, hoje, né? Nas regras até então do INSS, a média dos salários eram de 94, eram calculados a partir de 94 em diante, né? Então, desta média do que ele tinha contribuído de 94 em diante, eles buscavam 80% dos maiores benefícios, né? E aplicava-se, então, para obter o valor do benefício de aposentadoria, né? De aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de serviço, e reflexo nas pensões por morte, né? Num segundo momento. Bem, o que o STF julgou a constitucionalidade, então, da revisão da vida toda, o que é essa revisão? Então, deixa de se ter este marco, né, de 94 para frente, né, e passa a se ter, então, a média das contribuições da vida toda, como o próprio nome diz. O que acontece? Em 1999, houve uma reforma na Previdência, e a lei 9876 de 99, é fácil de lembrar, né? Criou duas regras, né? Uma regra geral, que dizia então que deveriam ser utilizadas todas as contribuições do segurado, e uma segunda regra, que seria a regra transitória, que virou a regra geral, na verdade, né? Depois, dizia então que a média podia ser calculada a partir de 94, da data do Plano Real, julho de 94, em diante. O que acontece, Laura? Em muitos casos,
como o INSS, então, não fez a aplicação dessa legislação, só aplicou a regra transitória no seu ordenamento, em muitos casos em que o segurado, antes de 94, tinha contribuições importantes, tinha contribuições maiores, fazendo a média só de 94 em diante, pode acontecer que ela fique mais baixa, né? Então, o que se buscava com essa revisão, incluindo essas contribuições anteriores a 94? Era que, então, tu pudesse optar entre uma ou outra, e se aquela primeira ficasse melhor, tu utilizasse, então, aquela primeira contribuição, compreende? Aquela primeira média, né? Então, basicamente, a revisão da vida toda é isso. É uma correção de uma injustiça histórica, né? Em que a gente está buscando, e que foi julgado pelo STF, e aí houve uma manobra, depois que a gente pode estar comentando, foi julgado por 6 votos a 5, que o beneficiário, então, teria direito a optar entre um cálculo que compreende todas as contribuições ou somente de 94 em diante, o que ele fosse mais favorável. E diferente do que o INSS aplicava, que era só de 94 em diante. Tá certo, com certeza. E, Volney, quando a gente fala sobre essa manobra que tu falaste, que poderíamos comentar, porque sim, foi julgado, está certo de uma forma, porém está tentando se reverter essa situação. O que ocorre? Então, desculpa. Sim, no dia 25 de fevereiro, prestes a ser publicado essa decisão, né, da constitucionalidade da revisão, o ministro Nunes Marques fez um pedido de destaque. O que é este pedido de destaque? Ele reiniciou, né, o julgamento. Ele estava sendo feito de forma virtual, num plenário virtual, então ele, com esse pedido de destaque, manda o julgamento reiniciar num plenário físico, né, no plenário do STF. Só que tem um porém aí. O ministro Marco Aurélio, que era, por sinal, o relator desta ação lá no STF, julgou favorável, né? E o placar foi bem apertado, foi 6 votos favoráveis, 5 contrários. Com esse pedido de destaque do Nunes Marques, a ideia, ao que se vê, é, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio e a entrada do então advogado da AGU, o ministro Mendonça, é que se tire aquele voto favorável, né, e se transforme ele em contrário, né? Em regra, já tem alguns pedidos dos próprios ministros do STF, nos pedidos de ordem para que faça-se valer o voto do relator, mesmo no plenário atual, né? Mesmo ele já tendo se aposentado, tu me entende? Para que não a gente não tem segurança jurídica numa situação dessa nenhuma, né? A gente está aqui comemorando uma vitória, né? Uma revisão que pode beneficiar milhões de aposentados e pensionistas, enfim. E aí, daqui a pouco, num novo julgamento, a gente vai se cair por terra, né? Vou frisar novamente, né? Haverá um impacto no orçamento da União, mas, assim, é uma correção de uma injustiça histórica, né? Em que o INSS não aplicava a lei, certo? É uma correção de uma injustiça histórica. Sim. Tá certo. Então, na realidade, o que se faz nada mais é do que corrigir algo que sempre se passou por cima. Sim. Estava lá, mas não se olhava para aquilo. Que o INSS não aplicava, na verdade, né? Que o INSS não se utilizou, em seus ordenamentos, não se utilizou da regra geral da legislação, né? Para que o segurado pudesse ter a opção de ganhar, de escolher, né, entre a regra da vida toda
ou a regra de 94 em diante. Certo. Então, Volney, para que a gente possa compreender um pouquinho mais, para quem está em casa e talvez gostaria de consultar algo ou ter uma noção de como isso realmente poderia afetar o seu benefício. Como poderia ser, por exemplo, a partir de você? Veja bem, Laura, nem todos os beneficiários têm direito a esta revisão, né? Isso é uma perspectiva importante. Então, o que acontece? O beneficiário deve procurar o seu profissional de confiança, né? O seu advogado, para que ele faça o cálculo, né? Para que ele calcule se ele é vantajoso ou não esta aplicação desta regra da vida toda, né? Quem tem direito? Então, como eu falei antes, os aposentados por tempo de serviço, né? Os aposentados por invalidez, os pensionistas que dentro da origem do benefício anterior, né, poderia haver um recálculo, né? Algumas situações até a gente tem colocado os benefícios por incapacidade, né? Os auxílios doenças, né? Até então o auxílio doença, agora benefício por incapacidade. E até 2019, com a reforma da Previdência, né? Se valeu essa regra. Então, em tese, até 2019, ou seja, de 2019 a 99, se teria este direito. Acontece que tem um outro detalhezinho que já é pacificado dentro dos tribunais, né? A gente chama de jurisprudência, né? Já se formatou nesse sentido, que só teriam direito a revisar os segurados, né? Os beneficiários que teriam se aposentado na última década, nos últimos 10 anos. Certo? Excetuando-se, claro, alguém que já tenha feito um pedido de revisão, que ele interrompe, né, esse prazo dos 10 anos. Mas então, assim, é importante que, mesmo em que pese essa indefinição do STF, né, a priori, né, momentânea, a gente entende que é uma manobra só mais para postergar, né, a gente não vê isso com olhos de que eles possam reverter esse julgamento, né? Mas, enfim, é importante que o segurado busque o seu profissional de confiança para fazer esse recálculo, Laura, e nessa perspectiva, ou com maior brevidade possível, né? Porque dentro desse prazo de 10 anos poderá estar se perdendo muito direito, né, aos que já passam dessa década de aposentadoria, né? Então, assim, basicamente é isso. Mesmo os que se aposentaram após a reforma, mas com as regras anteriores à reforma, ainda vale o direito à revisão da mesma forma. Mas a quem basicamente tem direito é quem começou a contribuir antes de julho de 94, obviamente, né, que é isso que a gente pede na revisão, e quem tem a perspectiva de que tinham contribuições melhores lá atrás do que, por exemplo, teve no final da sua carreira, né? Claro. Porque, num primeiro momento, até numa questão lógica, o segurado inicia ganhando menos e vai havendo um crescimento profissional dentro de uma empresa ou dentro de uma outra perspectiva, enfim, e vai alcançando um valor maior de salário. Então, a regra é que a maioria dos segurados não tenha direito à revisão, né? Mas uma boa parcela tem, né? Que ganhava melhor lá atrás, nos anos 80, no início dos anos 90, e esses salários não compuseram o cálculo do seu benefício. Né? Tá certo. Não, Volney, é algo que chama atenção e com certeza muitas pessoas têm essa dúvida. Daqui um pouco por contribuições que fizeram em outras empresas, aí a troca, enfim, a gente sabe que existem também algumas questões aí que podem ser revisadas pelas pessoas em casa mesmo, né? Repensando o que se passou. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com esse papo. Vamos falar sobre aposentadoria, já que o Volney está aqui, tá? Né? Para ele é um assunto bem tranquilo de estar abordando. Então, fica conosco que a seguir nós retornamos.
Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Vem aí a 7ª edição da Golden Flashback em Veranópolis, com Michael VJ e VJ Lúcio, com as melhores músicas dos anos 70, 80, 90 e 2000, com sorteio de uma estadia de fim de semana na praia. Será dia 16 de abril, com início às 23 horas no Clube dos Motoristas. Ingressos à venda, Loja Audácia e Brava em Veranópolis, Point Espaço Diva em Nova Prata, Clube dos Motoristas para sócios com Cristiane. Reservas de mesas e informações pelo telefone 54 99688 7118, com Solange. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã e hoje estamos falando sobre a revisão da vida toda pelo STF. E aproveitando também, vamos falar sobre toda a questão da aposentadoria também. Em algum outro programa, com certeza o Volney voltará para falar especificamente sobre várias questões, mas de uma forma muito simples, a gente já vai abordando para que quem tem a intenção de logo mais estar entrando, porque está chegando ou na sua contribuição ou na sua idade, enfim, é bacana para já ir pensando como as coisas elas vão acontecendo e para facilitar. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, a Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, ao Sicredi, gente que coopera, cresce, ao RP Mercados, 10 anos com uma super promoção para você, né, um carro novo para chamar de seu. E a Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Então agora, voltando para esse nosso papo aqui com o Volney Perusso, advogado, estamos falando sobre a questão da revisão da vida toda e também sobre algumas questões pelo julgamento ter sido de uma forma sobre 5 votos contra 6, e aí a gente teve a questão de que sim, hoje vale essa revisão, mas está sendo visto uma forma de reverter, né? Então, Volney, tu pode citar para nós aqui algumas questões que são os impactos para o governo e por isso eles quererem talvez reverter essa situação ou procrastinar, como tu disseste. A gente tem visto então aí nos bastidores, né, essa manobra dentro do STF, né, com o intuito, claro, assim, de no mínimo tentar segurar, né,
a declaração deste direito, né? Porque técnicos do governo calculam, estimam, né, estimam em 46 bilhões, né, o impacto sobre as finanças, né, da União, que geraria nos próximos anos, né. Já os técnicos da Previdência fizeram um cálculo que eu não acredito, né, que se poderia chegar a 360 bilhões o impacto dessa revisão, né? Mas as associações dos aposentados recentemente também fizeram um levantamento e estima-se em torno de 2,7 bi, né? Que eu penso que seja um número mais coerente assim a ser visto, né? Mas sim, obviamente o intuito do governo é tentar, com esta manobra no STF, pelo um voto novo do Mendonça, né? Então se revertendo o julgamento favorável para contrário, né? Mas enfim, são números, né? Mas o importante é isso, é o segurado ir buscar o profissional de sua confiança e realizar o cálculo para ver se o valor aumenta, né? Ou se o valor, em muitos casos, ele baixa. Então, obviamente, a gente não faz o pedido de revisão. Sim, até mesmo porque, Volney, é uma questão de que a gente sente muito que os advogados, que os aposentados, eles têm muito essa questão de, poxa, o benefício, as coisas, hoje em dia, né, tudo aumenta e o benefício continua o mesmo, e a gente sabe que tem todas essas questões de, às vezes por saúde, por outras questões, as pessoas passam por dificuldades, e sim, é muito importante para quem tem o benefício, porque nada mais é do que a lógica e ser correto com quem contribuiu. Porque pensando, poxa, se contribuiu por mais antes, tem mais que ter esse benefício. Agora, Volney, entendendo um pouquinho sobre esse lado da aposentadoria, porque a gente vê que muitas pessoas estão conseguindo cada vez mais comprovar rendas, comprovar a questão de estar trabalhando desde mais cedo. Então, como tu vê esse lado de que quando as pessoas te procuram, podem contar com talvez um plano, ou o que tu sugere para que as pessoas, antes de se aposentar, ou o que elas precisam ter para chegar a vocês, por exemplo? É bem importante a tua pergunta, Laura. E o que acontece? O segurado, né, que começa desde muito jovem, e mesmo o segurado que trabalhou nas lides campesinas, trabalhou na agricultura, né, trabalhou lá na roça, né, tem se conseguido fazer o reconhecimento deste tempo trabalhado na agricultura desde muito cedo. A gente consegue desde os 7, 8 anos de idade já incluir esse tempo no tempo de serviço, porque o que acontece? A gente teve uma reforma que ela foi cruel. Houve uma reforma na Previdência, né, que ela foi cruel. O que se tinha até no 13 de novembro de 2019? Se tinha a orientação de que o segurado devia fazer a sua programação para a aposentadoria. A gente chamava de programação previdenciária. Então, o que ele fazia? Ele procurava um profissional, né, um especialista da área, e realizava um cálculo. O especialista, o profissional dizia, olha, você tem tanto tempo e você vai se aposentar daqui a tanto tempo, né? Mas com a reforma se rompeu essa programação, né? O cara que tinha a perspectiva de se aposentar num futuro breve, do dia para a noite, literalmente, foi uma reforma feita a toque de caixa, e a gente entende que havia necessidade de uma reforma, né? Isso estava claro, mas a gente... Eu até vim num outro programa aqui falar especificamente com uma colega tua sobre a reforma e sobre os impactos. Vai se criar uma classe de miseráveis agora, passada essa
primeira fase que muitos ainda estão conseguindo se aposentar pelas regras atuais, pelas regras anteriores à reforma e pela primeira regra de transição da reforma, vai se criar um limbo, porque na regra geral agora o homem se aposenta com 65 e a mulher passou de 60 para 62. Essa é a regra geral. Eu e tu provavelmente nos aposentaremos com esse tempo, com essa idade. Então aquele contribuinte, aquele beneficiário do INSS que vinha pagando, tinha... o homem precisa de 35, por exemplo, para se aposentar. Ele tinha 30. Ele vislumbrava daqui a 5 anos um benefício de aposentadoria. Se quebrou essa perspectiva, né, com a reforma. Se criou uma regra em que já se coloca, por exemplo, para esse contribuinte uma idade mínima. Né, se coloca para esse segurado uma idade mínima para poder se aposentar. Então, veja só, o que eu quis te dizer com isso? É importante se procurar um profissional de confiança, que tenha conhecimento, né, na área, e se calcular as perspectivas, né? Porque hoje é isso, tem que se avaliar qual é a melhor condição, qual é a melhor possibilidade para poder se aposentar. Se enquadra na legislação anterior, se enquadra nas regras de transição da reforma, e se porventura realmente vai se aposentar só lá na frente, né? Mas aí dentro desse cálculo, né, o profissional sempre tem vários elementos que muitas vezes o cidadão, o segurado do INSS não tem conhecimento. A saber, né, como te coloquei, a inclusão do tempo de serviço rural desde os 7, 8 anos, né? Então, que é um tempo importantíssimo, né, para tentar fazer fechar, né, o tempo de serviço para aposentadoria, por tempo de serviço. E que a gente sabe que muita gente sim trabalhou nessa época. Aqui na nossa região, eu diria até que a maioria dos clientes que hoje nos procuram, a maioria sim tem tempo de serviço nas lides rurais para incluir no seu cálculo, né? Ainda a saber os tempos de serviço trabalhado em condições especiais, né? Para homens e mulheres, o que seria isso? O período trabalhado em situação insalutífera, reconhecido por uma legislação específica previdenciária, ele te gera um acréscimo sobre o período trabalhado. O homem, 40% a mais de tempo, né? E a mulher, 20% a mais de tempo, né? Isso falando de aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição, né? Mas existem, né, inúmeras outras formas do segurado se aposentar. O segurado rural na aposentadoria por idade, aos 60 homens e 55 mulher. O segurado urbano também numa aposentadoria por idade, aos 65 mulher. E agora, era 60, agora tem uma tabela progressiva, né, que chegará aos 62, né? Hoje, se eu não me falho a memória, está em 61,5 para a mulher se aposentar por idade, né? Aí tem que se ter um tempo mínimo de contribuição para poder se buscar qualquer benefício de aposentadoria, né, que a gente chama de carência, né? Que hoje são 180 contribuições, 15 anos, né? Isso também sempre é importante avaliar, porque muitos clientes chegam lá com 70 anos mas ainda não tem esse tempo mínimo de contribuição, né? Achando que só a idade já lhe gera direito, né? Antigamente, alguns anos atrás, eu lembro que eles colocaram para quem gostaria de fazer a contribuição, que por eventualidade esteve trabalhando, mas não contribuiu na época, tu poderias estar aproveitando aquele momento para sanar as tuas dívidas com o teu... Então, isso hoje é possível ou não? A gente pagar retroativo, no caso, que foi, para que eu possa me aposentar? Falamos sempre assim, Laura, cada caso é um caso, certo, né? O que provavelmente tu citaste aqui foi o Refis, né? Que era um programa
de parcelamento de dívidas fiscais tributárias, previdenciárias, enfim, né? Mas sim, o contribuinte obrigatório que não fez a contribuição, né, no período, né, sim, poderá, ao pedido de aposentadoria, fazer o recolhimento deste tempo em atraso, né, para fins de contabilizar tempo de serviço. Mas a título de, por exemplo, carência, que é esse tempo mínimo de contribuição, é considerado tão somente as contribuições feitas em dia, né? Então, cada situação é uma situação, né? Que o profissional que o segurado busca sempre vai melhor avaliar, né? Então, assim, são muitas especificidades, por isso que é importante sempre procurar um profissional, né, de confiança para avaliar a melhor perspectiva para o seu futuro, né, para sua aposentadoria, enfim. Não, né? com certeza. Volney, quando a gente pensa todo esse lado da aposentadoria, que sim, é algo que gera muitas dúvidas, porque as pessoas, elas sempre falam, bom, por um lado, eu fico até feliz, tem aumentado ali a idade, quer dizer que a nossa questão, que as pessoas estão vivendo mais. Então, por um lado, a gente até fica feliz, quer dizer que eu vou viver mais agora, com qualidade. Então, poxa, ter que contribuir até os 62 anos, estar ali ativo até 65 anos, realmente, eu diria que a pessoa já começa a estar bem cansada e desmotivada para um trabalho, né, Volney? Então, a busca de saber que tem possibilidades da aposentadoria antes dessa idade, com certeza faz com que as pessoas se sintam mais tranquilas também, né? Sim, Laura, veja bem, a gente tem aqui na nossa região, e aí eu estou falando especificamente da nossa região, né? Não de um sentido amplo de Brasil, que a gente tem dimensões continentais e muitas realidades. Mas a gente vê o que o beneficiário, ele começa a contribuir desde muito jovem. Ou começa nas lides agrícolas desde muito jovem. Corpo lá em formação, né? A estrutura ainda, né? E lá puxando arado, ou, né, capinando. Tu imagina uma criança de 7, 8 anos que trabalha, que efetivamente está lá trabalhando na agricultura, porque a gente brinca bastante, né, que se fazia bastante filhos para ter bastante gente para trabalhar na área, né? E era uma realidade, né? Os filhos eram uma força de mão de obra, né? Não se tinha dinheiro para contratar, não se tinha maquinários. Então, o que a gente vê, assim, com essa perspectiva do cara, do cliente, do beneficiário ter começado a pagar desde muito cedo? A gente vê eles já aos 40, com inúmeros problemas ortopédicos. Aos 50, a gente vê as pessoas com 50 anos, desculpa o termo, mas destruídos. Assim, a coluna com inúmeros problemas, os ombros, os braços, com inúmeros problemas, sabe, Laura? E isso me traz aquela perspectiva, vou voltar de novo. Vai se criar, então, o que? Um limbo. Esse cara não conseguindo se aposentar aos 40, aos 50, enfim, e tendo que esperar até os 65, ele vai ficar 15 anos sem poder trabalhar, porque nessa situação a gente sabe que já a idade é um fator que atrapalha muito ele voltar ou estar no mercado de trabalho, né? Então, essa condição de ter um problema de saúde e uma idade alta, ele vai ser um desempregado até poder chegar aos 65 anos, é fato, né? Se criará uma classe de ex-trabalhadores miseráveis, né? E o problema aí se mora, Laura, porque esses trabalhadores geralmente são as pessoas que são os gestores da família, né? É quem provém o sustento do grupo familiar, né? Então a gente viu nessa reforma um problema bem grave, né? Olhando nessa perspectiva, né? Com certeza. Então, claro, existem os benefícios por incapacidade, né, Laura? Existe a própria aposentadoria por invalidez, que a reforma também
mudou a forma de cálculo, né? Antes se pagava 100% da média salarial e hoje, com a reforma de 2019, se paga tão somente 60%. Então, veja bem, o cara é doente. Na hora que ele mais precisa, o salário dele baixa 40%, né? Sim. São situações que a gente vê com bastante preocupação desta reforma feita, como eu te disse, a toque de caixa, sem consultar quem necessariamente deveria ser consultado, né? As associações, os números, sabe, Laura? A gente não tem uma realidade diferente da Europa, né? Com 65 anos aqui, o trabalhador, que na sua grande maioria é braçal, não tem mais condições de trabalho. Né? Com certeza, não. E é isso realmente que chama muita atenção. É dizer, tudo bem, a expectativa de vida ela subiu e por isso que estamos, né, subindo também a questão dos benefícios e dizendo, não, é a partir de tal idade, a partir de tal. Porém, a gente precisa compreender que quantas pessoas trabalharam de forma braçal, onde não tem mais condições de estar trabalhando, talvez era a profissão dessa pessoa, ela precisou largar e a partir disso não conseguiu outro emprego. É muito importante a gente estar frisando isso sim, Volney. Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais desta manhã. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Vem aí a 7ª edição da Golden Flashback em Veranópolis, com Michael VJ e VJ Lúcio, com as melhores músicas dos anos 70, 80, 90 e 2000, com sorteio de uma estadia de fim de semana na praia. Será dia 16 de abril, com início às 23 horas no Clube dos Motoristas. Ingressos à venda, Loja Audácia e Brava em Veranópolis, Point Espaço Diva em Nova Prata, Clube dos Motoristas para sócios com Cristiane. Reservas de mesas e informações pelo telefone 54 99688 7118 com Solange. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro.
Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã e hoje estamos falando sobre a questão da revisão da vida toda pelo STF e também sobre várias questões da aposentadoria. Estou aqui com o advogado Volney Perusso, que está tirando todas as dúvidas, explicando todas essas questões que por vezes passam, são notícias que chegam para nós e a gente acaba não tendo uma noção geral do que realmente é e como funciona. E se sim, é algo que você pode estar procurando. A gente entende que tem a questão da revisão, que sim, para quem é aposentado, para quem já tem o seu benefício e realmente teve uma contribuição melhor antes, aqui o Volney já comentou, antes de 94, pode ser vista essa revisão pela vida toda. Agora, existem pelo menos formas de calcular para que você realmente veja se vale a pena ou não entrar nesse novo cenário, o que também está sendo revisto pelo pessoal, que talvez seja interessante não ter mais esse benefício, mas a gente já entendeu aqui, né, Volney, que talvez seja uma forma de procrastinar, porque a gente sabe que para os cofres públicos, isso sim vai pesar. Mas entendemos que também é um benefício de cada um, de quem contribuiu, e a gente tem toda essa questão também da aposentadoria, formas de buscar, formas de também se inteirar, porque existe a questão, como o Volney colocou no segundo bloco, quantas pessoas trabalharam braçalmente durante tanto tempo, ainda não atingiram a idade, mas não tem mais condições de trabalho. Então, isso também é algo que faz com que tu possa buscar e ver se para você já pode estar acontecendo uma aposentadoria que não seja por idade. Volney, o que mais a gente pode pontuar dentro das aposentadorias? Porque a gente sabe que existem diversas formas também de nós estarmos procurando, buscando, vendo possibilidades, né? Claro que tudo isso são estudos, porque nada... Aqui a gente não pode sair dizendo, você contribuiu tanto tempo, com certeza você vai se aposentar antes, né, da idade. Mas tudo isso precisa ser visto detalhadamente, né, Volney? E me fala uma coisa, muitas pessoas também procuram para se aposentar, mas não tem mais recibos de pagamentos, não tem mais, por exemplo, antigamente até para comprovação de... Existe alguma outra forma de comprovar que tu fizeste o pagamento e que tu tens esse benefício, então? É uma pergunta bem pertinente, sabe, Laura? E aí eu vou te colocar. Hoje o sistema é todo informatizado, né? Quando a tua empresa ou quando tu faz o teu recolhimento, essa contribuição, ela quase que simultaneamente já aparece nos sistemas da Previdência, né? Entretanto, nos anos 70, nos anos 80, nem sempre foi assim, né? Nem sempre aparecem essas contribuições. O que a gente faz quando não aparece essa contribuição? Há um entendimento da justiça de que as anotações salariais da carteira de trabalho não valeriam, mas a gente em muitos casos considera essas anotações. Em outras perspectivas, a gente tem os documentos que a pessoa ainda tem guardado, né, os recibos de pagamento. E uma prova bem importante que a gente tem conseguido são os extratos de fundo de garantia, né, que eles refletem o salário da contribuição que a pessoa efetuava, né? Então também serve como prova para se buscar o valor desta contribuição, né, Laura? Mas é aquilo que tu comentaste, a gente é importante procurar, né, um profissional de confiança, né, um advogado especialista no assunto, que faça o cálculo para ver se vale a pena ou não, né? O cálculo que vai te dizer se tu tens direito a fazer a revisão do benefício ou não, né? E ele necessariamente ele tem que ser feito esse cálculo prévio, tu não, né, não dá para se fazer uma ação sem que tenha este cálculo, né? E é um cálculo que ele, como comentaste, ele tem inúmeras variáveis, né? E daí da importância então de se procurar alguém de confiança, e aqui na nossa
cidade, na nossa região, a gente tem excelentes profissionais, né? A gente vê em muitas revisões e que já houveram, que já aconteceram, profissionais vindo das capitais ou dos centros maiores, tentando angariar clientes, né? Mas assim, Laura, a gente está servido por excelentes profissionais, né? Aqui na nossa região, né? A OAB local que conta com, se eu não me falha a memória, quase 200 inscritos, sabe? Quando a gente entende, agora, Volney, tu estás falando sobre uma situação que a gente pode até colocar, e não é nada contra outros profissionais, mas eu digo que se o dinheiro está aqui, ele fica aqui, né? E não é nem a economia solidária aqui que eu me refiro, Laura, é assim, é tu buscar um profissional, falar com ele, e quando tu precisar, tu voltar no endereço do profissional, voltar a conversar com ele, pedir como está o andamento do seu processo. Sim, tem que ser alguém de tua confiança. Tu não pode entregar o pleito de um direito que pode ser muito importante para ti e mudar até, né, a tua vida financeira, a tua programação, para um desconhecido, né, Laura? Então é importante, eu friso sempre, procurar um profissional de sua confiança. Porque né? tem muito essa questão de aposentou, toca o telefone direto, que é dos advogados tais, os advogados tais, os advogados tais. Eu sou de Passo Fundo, sou de Caxias, sou de Porto Alegre, né? Eu sou do centro de advogados tais, né? Então a gente sabe que tem... A pessoa aposentou, pode contar que começa o telefone a tocar. Né? Então, eu vou interromper para não me esquecer. Desculpa, mas tem uma situação que é uma reclamação assim uníssona. Todos os aposentados me trazem lá. Meu telefone não para de tocar. Geralmente, sabe o que é? É o pessoal oferecendo empréstimos consignados, né? Por telefone. Gente, ninguém faz empréstimo consignado por telefone, né? Até porque é aquela questão, tu tem que saber o que tu tá assinando, tu tem que saber, né? A gente tem financeiras aqui em Nova Prata, né? A gente tem bancos, enfim, mas tu tem que saber o que tu tá fazendo, tu tem que saber o que tu estás assinando, né? Então é importante tu ter um endereço que tu possa buscar a informação. Mas aí eu te interrompi para dar uma dica, uma dica bem legal pro teu telespectador. Tem um site, né, que ele é vinculado ao Procon, se não me falha a memória, que chama Não Me Perturbe. O nome é bem sugestivo. E cadastrando o teu número de telefone neste site, os bancos que são vinculados, né, às telefonias, serviços de internet e televisão, ninguém mais te liga, ninguém mais te incomoda. E funciona, tá? Por experiência própria, funciona. É muito legal. Deus, é muito legal. Sabe que... chama Não Me Perturbe. Eu vou frisar de novo. E para lembrar, dar essa dica, porque é bem legal esse site. Mas com certeza. Porque sim, o pessoal falava sobre algo que a gente precisava cadastrar e tudo mais, mas não fiz o teste, acabei não entrando, mas vou fazer. Porque eu digo quantas vezes a gente tá aqui, tá trabalhando, tá na função, tu atende o telefone, alô, e aí começa, aí vem alguém, né, um eletrônico aí falando contigo, e eu digo, por vezes nós atendemos e imagino que quantas pessoas atendem, porque são números próximos, 54, então, se são pessoas que precisam de nós precisamos atender o telefone, mas daí a gente atende o telefone e passa, assim, 4, 5 ligações diárias nessa função, né, Volney? Agora, se eu não me falha a memória, até houve uma mudança e é obrigatório os serviços de telemarketing usarem... o número tal. 0303. Mas ainda não vi. Ainda não mas está. Assim, eu vi no celular de um cliente e ele me mostrou, ele tinha recebido até as 16 daquele dia 37 ligações de financeiras oferecendo empréstimos. A tua vida vira um inferno, mas né? Tu passa a não atender mais o telefone porque, pensa só, 37 ligações, Laura, não tem como, né? Tu trabalhar, tu não tem como estudar, não tem, né? Então, tu imagina
por vezes, aposentados que Sim. não tem muita instrução, porque eu digo, tem gente que é bem ligado, tá sempre aí, né, nas redes e tudo mais, mas a gente sabe que temos aposentados que não têm noção. Então, se alguém que liga e acaba se identificando de alguma forma, a pessoa já acredita, já começa, e nem só por acreditar, porque muitos são realidade, é como eu falei, quantas ligações os aposentados recebem só porque eles já receberam a cartinha da aposentadoria, Sim, né? nessa perspectiva, Então, eu cadastro muitos telefones de clientes aposentados que não têm esse acesso a um computador, não tem essa didática de entrar no site, né, pelo telefone. Porque é isso, eles dizem, eu fico um dia inteiro me incomodando, eu não tenho mais saco, né? Não tenho mais paciência. Mas com certeza, mas muito bem, isso é uma dica para mim também, não sou aposentada, mas eu já vou para lá, Volney. Eu gostaria de te agradecer pelo papo de hoje, Volney, deixar esse espaço para que tu faça tuas considerações finais para esse programa, também alguma coisa que talvez não foi dita, que é importante estar frisando, então eu deixo aqui esse espaço. Não, eu acho que o que era importante ser dito foi dito, né? Vou te agradecer novamente o convite, né? É sempre um prazer, né? Vocês são todos uns queridos, são todos muito bacanas, tá? Então, assim, quando necessário for, pode nos dar um toque, com certeza a gente está sempre à disposição. Mas é isso aí, lembrando novamente que o beneficiário tem que procurar o profissional para fazer o cálculo, né, dentro do assunto que a gente abordou hoje, né, para eventualmente ver se essa revisão lhe cabe ou não, né. É importante que com a maior brevidade possível, eu digo, até pela questão desses prazos que a gente tem, né, de decadência e prescrição, que são termos mais técnicos, mas é importante o segurado procurar o profissional para verificar se há ou não um direito ali, né? E, enfim, né? Ótimo. Agradecer e obrigado novamente. Ótimo, Volney. Nós que agradecemos a tua presença, estar aqui e falar um pouquinho sobre o que realmente é do teu conhecimento para nós que precisamos. Acredito que quem está em casa, muitas pessoas repensaram ali todas as questões que talvez sejam importantes, né, de estar se programando, procurar alguém de confiança para buscar, né, talvez essa revisão, enfim. E é bacana pra gente estar por dentro de tudo que está acontecendo neste Brasil, porque a gente faz parte, nós pagamos nossos impostos e também temos, né, a questão do benefício que precisamos receber. Então, agradecendo em especial o Volney que esteve aqui, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou, convido para que continue a programação da Conecta Mais e até amanhã com mais um programa Algo a Mais para você.